Estamos iniciando mais um programa Reflexões. Hoje nós temos a satisfação de receber Eduardo Manuel Araújo, que vai falar para nós sobre a pedagogia da vida e como que a experiência dele como pessoa, como engenheiro, como vários talentos construíram uma forma de visão de mundo e como que isso se dispõe atualmente para a sociedade. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Bernadette, pelo convite. É um prazer aqui estar no programa Reflexões, né? E esperamos ter uma conversa bem agradável hoje. Eu vou possa ser apresentar proveitosa. você assim naquele currículo enorme que você tem, mas eu vou tentar sintetizar. O Eduardo é engenheiro de origem, mas ele tem também uma veia poética, ele tem experiências como velejador e consultor voluntário do Programa de Cidades das Nações Unidas, membro do Centro de Letras do Paraná e trabalhou bastante tempo com a sustentabilidade e como educar ou fazer pessoas refletirem sobre a visão de mundo. Então aqui estamos com esse currículo incrível, mas eu acho que tem alguma coisa que montou essa origem, né? A vida é uma jornada, né, Bernadette? A gente vai construindo alguns caminhos que a gente só lá na frente entende por que eram aqueles caminhos. Por que a gente fez aquilo, né? Então, me conte um pouquinho, você me contou que tem uma família grande e eu, como uma pessoa de família grande também, eu sou a quinta de 6, eu sempre percebo a riqueza de experiências que a gente tem na família e como que a gente inclui isso na vida. Quando a gente olha para os irmãos mais velhos ou para a criatividade dos mais jovens. Como é que foi a tua experiência? Realmente, para entender a caminhada da gente na vida, a minha vida, pelo menos, ela começa em comunidade, né? Porque a minha família, nós somos em 13 irmãos, né? E eu estou entre os 4 mais velhos, assim, da família. E você já nasce em comunidade, então meu pai fazia suco de uva para o ano, então a gente já tinha aquele mutirão para fazer suco de uva. Nossa. Fazia massa de tomate para o ano, então a gente já fazia aquele mutirão para fazer massa de tomate. Então são histórias que depois lá na frente a gente começa a entender, né? Ele tinha até uma coisa muito criativa, que era a Semana da Fome. Então, a gente brincava, era uma semana que vinha, ele passava na parte de trás da feira, né? E aí começava a vir sopa de tudo quanto é folha que estava ainda usável, né? Mas não era levada pelo consumidor, ela ia lá para casa. E mais tarde, né? E a gente brincava com isso, né? E mais tarde a gente vai descobrir, né? Que aquilo, no fundo, era o meio de fechar o orçamento, né? Que todas aquelas bocas não era simples de alimentar, né? Então, você sabe que hoje tem um movimento, né? De recuperação de legumes, verduras, frutas, que ainda tem potencial e que no supermercado convencional não se utiliza. E isso está dentro do movimento do slow food. Então, tem tudo a ver, né? Os nossos pais tinham sabedoria, né? A gente tem uma chácara que a gente converteu para orgânico agora, né? Aqui na região metropolitana. E a abundância é incrível, né? A produção ela é muito abundante e muitas vezes e os produtos vão para a feira, né? De orgânicos. E tem essa questão do consumidor, né? Está adequado ou não está adequado para o consumidor. Então, para nós, assim, eu costumo pegar todos os produtos que não estão adequados para o consumidor, vem para mim, para a família e distribuo para os vizinhos, né? Então, ontem ainda estava andando ali pela vizinhança, estava uma vizinha agradecendo, olha aqueles repolhos que você trouxe e tal, eu ocupei tudo, tirei as 3 primeiras folhas e o resto eu ocupei tudo. Então, é um processo, né, da gente compreender que, no fundo, a nutrição é o que importa, né, não a beleza do que se está comendo só. Eu acho que pais de famílias grandes são gestores. Então, um tanto você acaba herdando isso. Me fala um pouquinho sobre o voluntariado. Então, voluntariado foi um processo que começou muito cedo na minha vida, né? Eu, assim, na minha formação, eu ganhei de presente, assim, nascer numa família espírita. E meus pais, meus avós, e até descobri que bisavós já eram espíritas. Não falando de religião, mas falando de essência, né? Ou seja, de ter uma visão espiritualista da vida.
você acaba compreendendo, né, a vida de uma outra forma, a tua integração com os outros seres, o significado até da nossa caminhada aqui, né, que é uma caminhada coletiva de aprendizado, nada mais do que isso. E nesse processo o voluntariado começa muito cedo, porque meus pais, por exemplo, eles nos levavam visitar orfanato, nos levavam visitar os asilos dos velhinhos. Meu pai colocava todos nós numa Kombi, né, que era o veículo para essa família desse tamanho. Nós íamos para uma favela. Quando a gente chegava na favela, se formava uma fila de meninos que meu pai ia cortar o cabelo, e daí eu já começava a ajudar. Minha mãe e minhas irmãs iam para as casas, né, fazer um trabalho de conversar sobre higiene, sobre os problemas de família, ensinar tricô, crochê. Então você já nasce nesse ambiente, assim, né? E isso formou, assim, né? Eu tive muita necessidade ao longo da minha carreira profissional. A gente acabou ajudando a criar todo um movimento de voluntariado, que depois se formou numa ONG que trabalhou com educação para sustentabilidade aí nas escolas, empresas e muitas comunidades, né? Então é uma coisa muito gratificante, né? Porque o voluntariado, eu digo assim, é preciso a gente se expor para a gente conseguir entender, né? Não tem como falar de voluntariado, a gente tem que viver, né? Na verdade, a gente vai descobrir uma forma de viver com as pessoas, né? E a palavra voluntariado, ela fica de lado. É uma rede de pessoas, né? Eu tenho algo para oferecer, alguém está precisando de alguma coisa e ali circula energia. Isso, se né? tece, né? É um tecido que se forma ali. E é muito bonito esse aprendizado, né, que a gente vai tendo ao longo desse processo, né? Que no início você até chega com uma certa intenção de dar, né? Mas ao longo do processo você começa a entender esse dar e receber, esse ensinar e aprender, esse jogo, né, que vai se formando assim, que é muito interessante. Na experiência, eu acho que a gente aprende a ser igual, a estar no mesmo nível. Não tem distinção, né? Eu sei mais, não tem isso. Isso não existe, né? Isso sobe. Eu acho que daí disso passa para essa experiência, você acabou conseguindo levar para uma coordenação de meio ambiente na Copel. Então, se você pudesse falar sobre isso, acho que é bem interessante para nós. Então, eu tive toda a minha vida profissional praticamente foi na Copel, né? E eu usei uma estratégia de ir mudando a minha carreira ao longo do tempo, justamente para conseguir compreender outros segmentos e gerar novos aprendizados, né? E nesse processo, o voluntariado que estava acontecendo lá fora, né, naturalmente não tem como você ser duas pessoas diferentes, né, uma lá fora e outra aqui dentro. E que bom! E que bom, né? É uma realização a gente poder ser autêntico em qualquer lugar, né? Ser o que se é em qualquer lugar. E dá muita força, né, para a gente esse fato da gente se colocar na vida de forma integrada e integral, né? Então, nesse processo, muitas criações vieram ali dentro da Copel, junto, lógico, com todo um conjunto de pessoas que também, né, a gente acabou se encontrando, né? Sempre é uma comunidade de pessoas que pensam e se encontram e começam a realizar, né? Até tem a Suzy Pontaroli, que era uma companheira grande, né, que hoje já não está mais aqui entre nós, mas foram trabalhos muito interessantes que a gente teve a oportunidade de fazer, como o Tributo a Iguaçu, que era um trabalho com as comunidades ao longo da bacia do Rio Iguaçu, e ele começava com um olhar poético, assim, né? Era um olhar generoso e solidário sobre as águas, a natureza e as pessoas que são o berço e a fonte da nossa energia. Essa era a inspiração, né, do Tributo a Iguaçu. E nesse processo também acabamos desenhando nesse conjunto de pessoas um programa de educação para a sustentabilidade, mas sempre colocando uma visão de um ser mais integral, uma visão de valores humanos como base, buscando uma visão mais apreciativa da vida, processos mais cooperativos, um pensamento mais sistêmico, colaborativo, né? Então, esse é a essência de tudo que foi se criando, ou seja, a gente acaba se encontrando com aquelas pessoas que compartilham um pouco, né, dessas visões, e com elas e junto com elas saem criações, né, que são bem interessantes. É como uma mudança de cultura organizacional, né? Isso foi um ponto bem interessante para mim, me chamou muito a atenção o que é a cultura organizacional e como se processa a cultura organizacional e de que forma que você pode nutrir esse processo para que ele seja vibrante, né?
E isso foi tão forte na formação que a gente acabou gerando esse programa de educação, né, para sustentabilidade. E depois eu acabei até vindo a ser superintendente de recursos humanos na Copel, quer dizer, o engenheiro vira superintendente de recursos humanos devido a essa trajetória, né, com as pessoas, né, e com a cultura organizacional. Né. Eu sempre reflito a questão de que organização, ela não se sustenta sozinha. Ela é as pessoas, ela é o conjunto das pessoas e os seus valores. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma nova perspectiva, de um novo paradigma de orientação para empresas. E, nesse sentido, você acabou orientando empresas, orientando o grupo de pessoas. Você sentiu diferença na forma das empresas olharem a partir de um trabalho de valores? Sem dúvida, você começa a sentir que aquelas pessoas que estão na empresa até um pouco, às vezes, insatisfeitas, né? Essa insatisfação normalmente vem de uma incoerência em relação ao que eu penso e ao que eu tenho que fazer. Né? E quando você começa a construir essa coerência, esse espaço é muito gratificante. Né? As pessoas começam a se identificar com o poder ser mais autêntico e poder realmente ser humano, né? Dentro do processo. E quando você traz as pessoas, eu costumo dizer assim, a empresa ela é uma rede enorme, né? Então tem os gestores, os diretores, tem os funcionários, tem os terceirizados, daí começa a vir o público que está em volta, os clientes, e aí vem a comunidade. E essa rede é uma rede de pessoas. Então, que pessoas são essas que estão nessa rede, né? Quais são os talentos que estão ali, os valores, quais são as expectativas, os sonhos que estão ali. Então, quando você começa a ver que a tua empresa, no fundo, ela é uma rede que mexe, né, com um conjunto muito grande de pessoas, você começa a criar cenários para convidar essas pessoas a estar junto no teu processo criativo. E aí é surpreendente, você tem uma inteligência coletiva, né, que é muito mais sábia do que a inteligência de 2 ou 3 que querem fazer o planejamento de uma empresa inteira, né, ela começa a acontecer. Então você se surpreende com as criações, né, que começam a vir. Né. As pessoas passam a ser co-criadoras de uma ação, né? E isso dá uma outra perspectiva para a organização. A nível de planejamento estratégico, né? Dá autenticidade para as ações futuras das empresas. Existe um processo no meio disso tudo que eu chamo desse senso de propriedade, né? Então, construir as coisas com senso de propriedade é uma arte, né? Então, você precisa ter esse ambiente que ele realmente seja aberto, que ele realmente seja cooperativo, que ele realmente cultive determinados valores. Aí você consegue entrar nele como ser humano integral ali naquele processo. E à medida que você entra nele e participa da cocriação, aí realmente vem um senso de propriedade. Não, isso aqui tem algo de mim aqui dentro, né? Isso é meu também. Eu fiz parte disso aqui. Então, às vezes, as empresas tentam construir, né? Não, eu quero um profissional mais engajado, quero... Né? E não compreende essa parte. Quer dizer, só há um meio de ter um profissional mais engajado. É o ter o respeito ao ser integral que eu tenho aqui, ao talento que eu tenho, dar o espaço para que coletivamente hajam as criações e eu observar esse cenário, e apreciar esse cenário e não querer dirigir esse cenário. Isso vai falar, então, sobre educação e valores humanos. E aí começa uma trajetória. Eu acho que isso começou, você me comentou, num curso na Fundação Peirópolis. Lá em 2001, exatamente. A educação em valores humanos é um marco, né, na minha vida, assim, que foi um curso que eu tive de 9 dias, né, a gente ficou em imersão, né, nesse processo, e já a comida era vegetariana, tal, aquele processo todo assim, mais de a gente entrar mais profundamente numa proposta de viver como ser integral, né? E ali a gente começou primeiro a compreender o que é uma cosmovisão, a importância da gente compreender qual é a cosmovisão de mundo que nós temos e que está nos levando adiante, né? Veio uma percepção muito clara de diversas tradições ancestrais e tudo que foi construído nessas tradições, né, nos seus múltiplos erros e acertos, né, no seu aprendizado ao longo da vida. E a gente percebe que a educação em valores humanos nada mais é do que um convite às diversas tradições, religiões e processos científicos a se encontrarem num determinado espaço
para começar a conversar sobre, afinal, qual o núcleo de tudo isso que nós estamos vendo. Né? Você fala de um jeito, expressa de um jeito, gosta de fazer de uma determinada forma, mas o que você está buscando é, no fundo, um desenvolvimento do ser integral. Você está buscando esse desenvolvimento da compreensão do amor, você está buscando o desenvolvimento de como construir a paz, né? Dentro, né? E fora de mim, na sociedade. Você está buscando formas de como buscar a não violência no mundo, né? Formas de como você interagir com o outro de forma mais verdadeira, né? no processo. Então você entende que a educação em valores humanos, ela te convida a passear por diferentes tradições e religiões para você fazer a síntese e compreender que assim, o núcleo é um só. Você está falando de convergência, né? Ou seja, nas várias tradições, os valores são inclusive os mesmos. Só que a gente não percebe porque a gente está separado. E na medida em que a gente começa a apreciar o diálogo e as origens, né, da ética de cada um, a gente percebe que todos estão falando sobre a mesma coisa. Por exemplo, amor. Por exemplo, compaixão. E vem uma riqueza também na troca de práticas, né? Quando você consegue ultrapassar essa barreira de luta entre religiões e passa a apreciar, né, diferentes caminhos de construção do amor, diferentes caminhos de construção da paz, você começa a fazer trocas e aí se permite, né? Se permite olhar para o budismo, incorporar algumas coisas, se olhar para o espiritismo, se olhar para o cristianismo, incorporar algumas coisas, olhar para o hinduísmo, incorporar algumas coisas. Xamanismo e assim Xamanismo, as tradições indígenas. Nossa, as tradições indígenas, a gente teve a oportunidade num dos dias do curso de Educação em Valores Humanos, era com o Cacá Verá, né? E o Cacá Verá, assim, nos traz com uma beleza, com uma sabedoria, assim, nos faz apreciar os 15 a quase entre 15 e 30 mil anos de história que o Brasil tem. Nós vamos segurar um pouquinho e vamos dar continuidade dessa conversa no próximo bloco. Até já! Voltamos para o segundo bloco com Eduardo Manuel Araújo e gostaríamos de destacar que o programa Reflexões tem o apoio da Caixa Econômica Federal através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. E nós vamos continuar falando sobre a pedagogia da vida. Quem foram os pensadores que estruturaram essa base da pedagogia da vida? Acho que eu gostaria que você falasse deles. Bom, ao longo da minha jornada, né, de aprendizado, que eu já coloquei lá, né, as minhas questões pessoais lá, o espiritismo, o nascer em comunidade e o fato de ter um exemplo assim de voluntariado dos meus pais muito forte, assim, a gente começou um primeiro contato que eu tive foi com o Deepak Chopra, com o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Foi um livro que me chamou a atenção para um processo de autodesenvolvimento diferenciado, incorporou algumas coisas novas, né? E a partir dali eu gosto muito... É quase um método, né? Se a pessoa seguir, ela tem ali uma base de si mesma e da sua compreensão. Eu cheguei a participar inclusive de um curso depois, assim, que cada semana a gente via uma lei e praticava e refletia, muito legal. Eu acho assim bem completo. Depois eu fui me encontrar um outro livro dele, que foi As 7 Leis Espirituais do Sucesso na Yoga. Né? Que daí que eu descobri que era a fonte daquele outro livro. Foi muito fantástico, assim, né? Então, sem dúvida, o Deepak Chopra é uma das pessoas, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, filosofar e buscar incorporar aquilo na minha vida e, se possível, naquilo que eu faço, né? Nas coisas que eu faço. E aí veio o Fritjof Capra, né? Onde a gente traz do livro Ponto de Mutação, vem toda uma outra abertura. Um pouquinho mais para frente ele traz a ecologia profunda, né? E a gente entra em outros conceitos, vem o Leonardo Boff com a ética do cuidado, né? Ninguém cuida daquilo que não ama, mas ninguém ama aquilo que não conhece. Então, esse processo da gente, quando tenta conhecer, a gente se apaixona, né? É uma coisa muito louca, né? Essa questão assim, da ética do cuidado. E aí veio o pensamento sistêmico, né? O Peter Senge, veio a Edgar Morin com o pensamento complexo, né? Edgar Morin, veio a questão também
do processo de visualização assim de outras formas através do Eckhart Tolle, né? O Eckhart Tolle é muito interessante porque ele lida com o ser espiritual de uma forma muito prática, ele nos ajuda a trazer algumas coisas muito práticas, né? Mas assim, isso é um pouco da minha caminhada pessoal, assim, né? De Eu descobertas também vi aí, que né? faz parte do grupo o Humberto Maturana, falando da biologia do Cultural, amor, biologia do biologia amor, cultural, e também o Nicolab Basarab Nicolescu, Basarab Nicolescu, aham, que é, para mim, uma grande inspiração em relação à transdisciplinaridade. Não é eu nem o outro, e sim é a combinação disso, conjugação, né? com o Então não é terceiro um fluido. significado ou outro significado, e é o que há entre. Então isso abriu assim um espaço para muita compreensão e reflexão de mundo. Então, ao longo dessa caminhada, a gente vai se encontrando com outras pessoas que também estão nessa mesma busca, né, de compreensão um pouco mais profunda, né, de quem somos, onde estamos e, né, como entender todo esse contexto para agir de uma forma mais humana, mais espiritualizada. E nesse contexto começou a ficar claro, assim, eu me encontrei também com o professor Ulisseia, né, da Faculdade Espírita, uma pessoa que, nossa, me ensinou muita coisa, né, a Neida, a esposa dele. E nesse processo a gente começa a descobrir que tudo começa com uma visão de mundo, né? Assim, a gente age a partir de uma visão de mundo. Então a pedagogia da vida começou a ser um convite para algumas pessoas que observavam uma visão de mundo, que é a visão de mundo que nós temos hoje aí disponível, ou seja, a ciência avançou. Nós temos a física quântica, né? Você olha o mundo, você sabe que tem algumas leis que estão fixas, são leis que estão presentes na vida e não são imutáveis, né? E não estamos falando de religião, nós estamos falando assim da lei da gravidade. Ninguém vai contra a lei, vai querer revogar a lei da gravidade, né? Nós estamos falando da lei do eletromagnetismo. Daí a Copel com essas duas leis gera energia e, né, distribui tudo mais. Se você vai para a parte nuclear, você vai já para a força de atração nuclear forte, nuclear fraca, né? Aquelas forças que fazem com que o átomo permaneça átomo e não simplesmente se esparrame aí pelo espaço, né? Então, começamos a perceber, hoje nós percebemos através da ciência, de que essa é a cosmovisão. A cosmovisão científica hoje não é diferente, ela nos traz que somos energia em processo constante de transformação, né? Eu gosto do momento, imenso, né? quando a gente fala de quântica, da escolha, né, ou da falta de escolha entre onda e partícula. Né? Acho que daí aí começa assim uma abertura realmente maior de que as regras elas não serão as norteadoras em si, mas sim a gente poder estar com todas elas e observando, né? Um momento é uma coisa, outro momento é outra. E o interessante de observar isso é que você vê que a cosmovisão que nós temos hoje, né, a partir da física quântica, com tudo que a gente tem aí hoje, não é a visão que está organizando a nossa sociedade e nem é a visão que está organizando a nossa educação. Então, aí você começa a pegar num primeiro ponto, tá? Então, precisamos conversar um pouquinho sobre qual é a cosmovisão mais razoável para a humanidade no nosso tempo. Isso a gente precisa conversar. Incorporar mais toda essa questão. A partir daí, vem também uma percepção do ser, né? Um ser integral, corpo, mente, essência, espírito, né? Como você queira, energia e tudo mais que você... Esse é o ser que está lá na ciência. Eu não preciso trazer pela religião esse ser, eu posso trazer pela ciência. Ele já está cientificamente mostrado aí, né? Essa forma de atuação. Então, a partir daí, a gente está construindo um processo nesse movimento, né? A pedagogia da vida, no fundo, é um movimento que ele está buscando ultrapassar alguns pontos. O primeiro ponto é, assim, que toda pedagogia ela tem um autor, né? E as pessoas, quando se referenciam àquilo, buscam o que aquele autor escreveu. E muitas vezes ele não está mais aqui. E ele fez isso num determinado contexto. Então, existe uma dificuldade muito grande de se atualizar as coisas. Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que não fica claro a cosmovisão que está presente por trás da pedagogia.
E a gente precisa trazer isso de uma forma mais clara. Então no processo da pedagogia da vida, o que nós convidamos? Nós convidamos a criação de um ambiente onde um movimento, né, começa a acontecer, de encontro de pessoas que querem sim discutir uma visão mais atualizada, uma cosmovisão mais atualizada do mundo, da vida e do ser, né, e a partir daí trocar experiências que já estão acontecendo em educação, experiências fantásticas com essa cosmovisão e com essa visão do ser, para que aí, assim, esse conjunto de pessoas, vamos dizer, essa roda, ela possa ir permanentemente atualizando uma pedagogia que vai surgindo. Então é uma pedagogia aberta, ela não vai ter autor. Ela tem um conjunto de pessoas que está sempre conversando sobre o que é a visão de mundo, o que é o ser, quais são as práticas que são interessantes e criando um ambiente de troca para tudo isso. Então, tem o movimento da desescolarização também, não é? Exatamente, desescolarização. Eu quando... Que é reconhecer uma militarização na escola e a criação de processos automatizados nas crianças que fazem com que elas percam a liberdade. Então, a desescolarização ela está ligada a trazer liberdade, a desmontar esse padrão, né? E isso é sensacional. Quer dizer, tudo isso que você está mostrando também tem sentido, tem o mesmo sentido. Uma constatação que a gente tem, Bernadette, é a seguinte, de que nesse processo de escolarização, militarização, quer dizer, nós estamos com a escola prussiana em processo, todo mundo, né? É claro isso para todos, né? Agora, sim, quando você olha o resultado final disso, de um ponto de vista talvez assim científico, você até tem grandes avanços, você não tem que reconhecer, né? É uma escola que está conseguindo, assim, temos talentos, cientistas, pesquisadores, tal, inventores. Agora, assim, do outro lado, que seres humanos estamos tendo? Felizes. Cadê a felicidade? Então, e a paz? Quando você vai para esse lado, você vê assim que você não instrumentalizou o ser humano, né? Então, assim, não sabemos o que somos, não sabemos lidar com os nossos sentimentos, temos um receio terrível de nos relacionarmos, né? Não sabemos como nos relacionarmos, é muito complexo para a gente se relacionar, simplesmente porque a gente desde cedo não teve pedagogicamente um cuidado com isso, com esse outro lado, o que é a vida, o que é o viver, o que é o ser, né? Então, se somos um ser em processo de evolução, o Eckhart Tolle trabalha isso, eu acho lindo esse processo. Ele diz assim, eu não sei qual é o teu segundo objetivo na vida, mas o teu primeiro é autoaprendizado, não tem outro. E a percepção desse autoaprendizado acontecendo. Existe um movimento de autoconhecimento, de autodesenvolvimento em processo. Se não existe, assim, teu objetivo número 1 não está em processo. Você pode construir muitas coisas, fazer muitas coisas, mas sinto muito, vai sair dessa do mesmo tamanho que entrou. O que é muito triste, né? Acho que aí eu incluo a meditação como um processo de autoobservação e um tempo e um espaço para se perceber. O divertido ou o legal disso é não viver sozinho as experiências. As experiências só têm sentido quando elas são compartilhadas. E aí o sentido de comunidade que você trouxe no primeiro bloco passa a fazer valer a minha existência. Se eu estiver passando por experiências sozinhos, aonde está o amor? Agora, se eu estou em coletividade, olhando as pessoas, experimentando junto, eu tenho o que olhar e me enriquecer. Então, isso é uma troca, né? E isso dá toda a diferença no sentido de valor. Se o valor é individual, ele não é valor. Se ele passa a ser coletivo, ele tem significado, sentido. O outro digamos, é a nossa chance, né, de aprender alguma coisa sobre nós mesmos, né? Não tem como, né? Então, e eu acho muito interessante porque, assim, à medida que você vê esse outro como um espírito e você vê ele, mais do que isso, você vê ele como uma semente divina, criativa, transformadora e amorosa, às vezes como uma cebola cheia de cascas, e está difícil de lidar hoje, mas lá dentro eu sei que tem essa semente, você começa a se relacionar com essa semente e não mais com as cascas que estão ali em cima, né?
Então tem um processo de aprendizado aí que é muito interessante, é transcender um pouco os nossos dramas, né? A gente faz muito drama, né? Ah, fiquei chateado com fulano por causa disso, daquilo, é muito drama, né? Na verdade nós temos que ir para a essência, lá tem uma semente divina, criativa, transformadora e amorosa, como é que eu toco isso, como é que eu converso com isso, como é que eu trago isso, né, para o processo. Aí aquele processo da investigação apreciativa se torna importante, como um processo, um método, onde a gente vai, pelas aparências, apreciar as qualidades e se relacionar com elas. Né? A investigação apreciativa, ela é um momento assim da minha vida bastante forte. Assim, eu tenho alguns momentos marcantes, mas esse eu considero que é um dos momentos bem marcantes. Por quê? Porque eu, como engenheiro, eu fui treinado para achar problema e resolver problema, né? Então a investigação apreciativa me trouxe uma coisa muito nova, assim, que foi, mas e se você olhar um contexto e você não quiser olhar os problemas dele? Esquece os problemas, mas você olhar para aquele contexto e perguntar assim, qual é o potencial que está presente aqui? Quais são os talentos que estão presentes aqui? Que energia que está presente aqui? O que é possível fazer com isso? E qual é a convergência, de novo? Então, exato. O que eu e você e mais um juntos vamos fazer? Que ambiente que pode ser criado aqui, né? Que faça com que tudo isso que é pulse, vivo. né? E, então, é muito interessante porque a investigação apreciativa, ela começa com essa coisa da troca das melhores histórias, né? Descobrir como é que a vida flui quando ela está tendo histórias boas acontecendo. Então, é um processo de vida, de compreensão da vida quando ela está fluindo em abundância. Essa é a essência. Para daí, com esta compreensão, você sonhar alguma coisa que esteja plena dessa essência. Né? Então, é um processo muito profundo, assim, ele tem a ver com energia, tem a ver com as imagens positivas que nos direcionam para aquilo que nós queremos realizar, mas, fundamentalmente, assim, a grande questão que eu vejo é assim, imagine que você está numa empresa, ou numa comunidade, ou numa escola, e você diz, tá bom, então vamos levantar todos os problemas. Levantamos todos os problemas. Vamos supor que você seja uma equipe assim, de altíssimo sucesso. Em 2, 3 anos você resolveu todos os problemas daquela escola. Todos estão resolvidos. Eles não param. Tudo que você tem no final desse prazo é aquela mesma escola sem aqueles problemas. Agora, quando você faz a pergunta assim, tá, qual é o potencial que existe aqui? O que poderia estar acontecendo nesse espaço? Com o que essas pessoas conhecem e têm experiência, que tipo de experiências poderiam estar acontecendo aqui? Ou seja, aí você entra para o processo de cocriação, de transformação. E o interessante é que, à medida que você vai fazendo isso, você começa a compreender, diz, tá, alguém vem e fala, não, mas e os problemas, como é que nós vamos resolver? Tem problemas que simplesmente não fazem mais sentido, eles somem, né? Eles não existem mais. É como você pegar uma linha de produção e tentar resolver todos os problemas daquela linha de produção. E num outro processo criativo você descobre que tem um outro meio de produzir. Quando você faz a outra linha de produção de um outro jeito, aqueles problemas da outra linha não interessam mais. É uma linha velha que foi para o lixo, só isso. Eu estou achando que a gente vai parar mais um pouquinho e vai conversar a sequência, né? No próximo bloco eu quero falar mais sobre o que foi que inspirou toda essa sequência de pedagogia, né? Toda essa pulsação de vida, né? Daqui a pouco nós continuamos, ok? Voltamos agora com a conversa com Eduardo Araújo e eu vou pegar o gancho da arte. Nós estamos falando da importância da arte como uma forma, um meio, né, de manifestar ideias de um lado e de propiciar a comunicação dessas ideias. Você poderia falar mais sobre isso, Eduardo? A arte, eu vejo a arte como um veículo, né? E é um veículo que ele te coloca mais no lado direito do cérebro, né? Para quem, né, quer fazer essa analogia de lado esquerdo e lado direito, mas também te coloca mais, por estar no lado direito, você começa a entrar num estado mais de percepção espiritual, eu acho que da vida, sabe? Então, quando você está na arte, você não tem uma percepção de tempo, a criação ela rola mais solto, preocupações não existem. Não tem regras. Não tem regras. Então, ele é um momento muito interessante para você se conectar, né, enquanto
parte dessa realidade maior, que é todo esse processo de cocriação, e se sentir, né? Quando eu estou alinhado e fazendo parte desse processo de cocriação, que movimento que acontece? Então eu começo a entender melhor como operar na vida de uma forma mais harmônica, né? Mais integrada, mais no fluxo, né? Então você está falando de arte como uma experiência que o ser deveria ter ou poderia ter para se reconectar, né? E como uma forma de expressão. E eu ainda coloco a arte como um meio para que outros possam fazer a leitura, a contemplação dessa expressão, desse resultado. Né? Sem dúvida. A arte ela é um processo, né? Então, e ela é um processo aberto, né? Então, você não faz uma obra, você participa daquela obra. Isso eu aprendi com o Raul, o Raul Oliveira foi uma das pessoas que foi gravada no vídeo da Pedagogia da Vida. Ele traz da transdisciplinaridade essa conceituação, né? E é muito bonito, porque assim, daí eu passo não a ser o artista que fez a obra. Não, eu sou só o artista que fez a obra. Um meio. Uma parte deste processo, obra, fui eu que fiz. A outra parte, leitura, o que ela vai gerar a partir dali, está aberta, né? É um processo que vai se desenvolver ao longo do tempo, né? Assim como um livro, né? Eu tive a experiência de, em 2003, né, fazer um livro, foi quando convergiu bem essa questão. Então, um sonho possível do materialismo não sustentável a uma vida holística sustentável surgiu bem desse movimento de integração da questão espiritual com a questão material. Fora a experiência de fazer um livro, que é uma experiência à parte, né? É você descobrir como é que vai ser o roteiro, escrever cada capítulo, fazer as revisões, né? Eu tive a felicidade de fazer as revisões com uma pessoa que era, além de revisora, jornalista, era terapeuta também, então foi fantástico, assim, foi um processo que a gente viveu, né, ao longo do livro. Depois Mas esse livro você você escreveu ele aqui no Brasil ou foi numa viagem? Como é que foi? Não, esse livro foi aqui no Brasil, foi um pouco depois daquela imersão lá em Valores Humanos, né, que veio essa inspiração do livro. Na verdade, dentro desse processo de inspirações, né, teve um ano que foi em 2005, eu fui para Nova Zelândia com a família. Então fizemos um sabático, né? Basicamente que as pessoas nominam como sabático. Até depois eu fui saber isso, porque eu fiz não sabendo que eu estava no sabático. No fundo, meus filhos queriam surfar lá fora, tal, aquela experiência que todo jovem quer ter. E nós vamos fazer disso um programa de família, e vamos a família toda. E vamos ter aprendizados. E vamos aprender com isso. Dentro dessa viagem. E foi fantástico, assim, porque nesse processo de você estar solto, você consegue fazer, né, novas conexões, descobrir um outro universo. Então, todo aquele processo de voluntariado aconteceu lá também, tive com comunidades, chegamos a fazer desenvolvimento de lideranças lá, com outras pessoas, outros parceiros, né, porque todos os meus parceiros tinham ficado aqui no Brasil. Então você se reconecta num outro processo, você entende, puxa, mas é muito simples, né, porque o mundo é feito de pessoas, né. Então, encontro novas pessoas, tem sempre aquelas que pensam de alguma forma similar em algumas questões, e com essas a gente faz coisas e a gente atrai, né? Atrai os semelhantes. Então você encontrou com pessoas que eram voluntárias também lá. Você me conta que é um processo que foi espiritual também. Ele é um processo intenso, porque lá eu me encontrei também com... eu busquei duas questões, a palavra para mim que era espiritualidade e sustentabilidade. Eu fiz a minha imersão lá nessas duas palavras, né? Sim. E aí, com isso me oportunizou a me encontrar com a cultura maori, né, que é a cultura do povo original. Consegui entender que a história cultural da Nova Zelândia é muito diferente dos outros países do mundo, porque lá o colonizador não conseguiu esmagar a cultura original. Eram muito bravos, os maoris são mais fortes, tem uma dança lá que é a haka, que assusta qualquer um, né? E aí, nesse processo, eles tiveram que fazer o Tratado de Waitangi, que é o início da Nova Zelândia. Ou seja, então é um país onde ele surge de um acordo entre uma visão colonizadora e uma visão ancestral, né? Uma ancestral indígena ali, né? E é muito bonito, porque você vê os sinais. Então você vê TV, vê palavras em maori, vê universidades em maori, eles têm as escolas, as marae lá, do jeito deles. E você vê isso na vida, no estilo de vida, né?
Você está andando pela rua, de repente está aquele cara de terno que saiu da empresa às 5 horas da tarde, ele tira o sapato e começa a andar descalço, abre a gravata aqui, carrega o paletó na mão. A mulher quer procurar uma coisa na bolsa, ela abre a bolsa, joga tudo na calçada, acha o que quer e joga tudo para dentro de novo. Então, são coisas assim que você... Nossa, que país é esse, né? Você começa a entender. Então, é muito legal essa coisa da gente se abrir culturalmente, né? Entender, existem outros modos de vida, outros jeitos de ver a vida, o mundo, as pessoas, e isso nos enriquece muito, né? Você chegou a ter um contato assim mais espiritual mesmo com os maores, o líder? Sim, tive contato com... Lá tem o Barry Brailsford, que é um estudioso da cultura maori, e ele fez alguns livros e alguns vídeos e filmes sobre o processo, e a gente teve, né, junto com ele. E eu tive também contato com... Foi uma oportunidade que surgiu no finalzinho da minha estada lá. Lá tinha um grupo chamado os Heart Politics, são os políticos do coração. Então são pessoas normais das várias caminhadas da vida, mas eles se dão o presente de se reunir 2 vezes por ano, por uma semana, assim, ficam lá num retiro, né, naqueles espaços maravilhosos que eles têm lá. E aí são só conversas assim, inspiradoras e tentativas de compreensão da vida, do mundo, do ser, né? E a gente participou desse tipo de processo, assim. Então, uma das coisas que eu vivi, por exemplo, foi um korero. Korero é uma reunião em círculo, onde um maori abre essa reunião. Ela tem hora para começar, não tem hora para acabar, e cada um tem direito a uma vez de usar a palavra, só. Não tem assunto, não tem nada definido, nada. É simplesmente isso. Nós vamos... E é diário ou tem uma frequência? Não, eles no fundo, o Maori usa isso como um instrumento assim de percepção da tribo, evolução, etc. Então, alguns fazem lá uma vez por mês, outros 2 vezes por mês, depende. Né? Ou em momentos que tem Ou em momentos que são significativos, né? E o interessante, assim, é que nós vivemos um processo de 7 horas nisso aqui. Uau! Né? E em que cada fala foi uma fala, quando ela se colocou, ela foi uma fala intensa, significativa sobre a vida, o mundo, o pensamento, né? O que eu vejo, o que eu compreendo. E é uma costura, é um tecido, porque, né, as pessoas vão se sentindo provocadas a falar ou vão acabando entrando cada uma no seu momento. E é uma coisa muito bonita assim, de ver. Né? Então, eu tenho um aprendizado muito forte com as tradições na questão do círculo. E, ao mesmo tempo, vem também a compreensão assim, do nosso tamanho nisso tudo. Né? Sim. Assim, muito bom. Qualquer coisa que é... O planeta é só uma areinha, né? Eu aqui, dentro de todo o universo, né? E bem. Nós ali, com aquelas experiências... Então, isso traz o início, eu acho, da nossa conversa, a importância da apreciação. Né? Se nós pudéssemos viver na apreciação e na energia que isso traz, isso leva a gente a avançar. Se a gente se prende com obstáculos, dificuldades, conflitos, problemas, isso nos trava, nos segura, né? Essa questão da apreciação é muito interessante, porque tem várias correntes e autores que mostram, desde o Epicuro, lá na Grécia, né, que eles mostram o que é, e é uma sabedoria, né, saber que o que é. Então, vem algumas questões, assim, da gente separar fatos de suposições, né, porque a maquininha aqui é muito rápida, né? Então, por exemplo, chega alguém e te conta, o fulano bateu na mulher, tal, não sei o que, blá. Daí você vem, pô, mas que cara ruim e tal, não sei o que, já começa a fazer todo um processo. Ou sei lá, o fulano roubou não sei o que de tal lugar, né? Para a gente não entrar nos outros méritos aí. Aí o que acontece? Quando você tenta olhar assim, tá, mas o que é fato, né, nesse processo que eu estou observando? Isso já é comunicação não violenta, né? Quer dizer, eu só estou observando se existe uma pessoa que conversou comigo, que relatou essa questão. Ponto, é só isso. O resto, assim, esquece suposições, né? Talvez você quer investigar se o fulano tem alguma questão, etc. Vai lá e conversa com o fulano. Quer ver a situação, como é que tá? Vai lá e conversa sobre a situação. Mas, assim, não dá esses pulinhos tão rápidos, assim, né? Que a mente vai, já crucifica, já julga e tal, e já, né, faz todo um processo. E como isso atrapalha, né? Isso, nossa, quando a gente consegue começar
a perceber as coisas como elas são, né? Isso varre todas as suposições, as questões, você começa a ter um olhar muito mais amoroso, mais compreensivo, mais suave, né? Para as coisas. Né? Eu acho que tudo isso tem te inspirado a escrever como um poeta, né? É isso? No fundo, a poesia é uma coisa que me acompanha aí, sabe, já há algum tempo. Eu, no início era simplesmente assim, né, vem um sentimento, você está com vontade de escrever alguma coisa e escreve. Mas eu percebi que, assim, é um espaço que eu gosto, né, então eu me permiti entrar mais nesse espaço, né, quando um sentimento vem, tá, vamos lá, vamos pegar uma caneta e vamos começar a escrever. E tive uma grata surpresa agora que um colega lá da Associação Brasileira dos Engenheiros e Escritores resolveu fazer um livro com poetas engenheiros aí e tal, e acabou me convidando, assim, a gente daí conseguiu colocar, né, algumas dessas poesias hoje estão começando a estar publicadas. Mas é muito interessante você perceber como que a poesia é você dar vida para um sentimento, né? Você consegue colocar num texto, tenta pelo menos, né, colocar num texto um sentimento que está passando, né, num determinado momento. Né? As palavras pulsam, elas têm vida, né? E outra, assim, eu acho que assim, como a poesia é uma arte, né? E eu sempre digo, a arte é um atalho com a espiritualidade. A gente sabe que a gente está sempre co-criando, né, nesse processo. Então a gente está sendo inspirado, ao mesmo tempo está adicionando alguma coisa nessa inspiração. Então é um processo coletivo, é uma construção coletiva, e que você, de novo, participa, né? Participa dela. Você participa, oferece, e aqueles que se conectarem também terão suas próprias imagens internas e sentimentos a partir daquilo. Isso, né? Aberto. Então nós estamos acabando já a nossa conversa. Talvez. Pois gostoso. É aí que a gente percebe, né? Como é importante a gente dar tempo para que as ideias fluam e a gente ter escuta. Então, acho que nesse sentido eu gostaria de convidar o nosso espectador a, quando vê um programa Reflexões, apagar a luz, poder contemplar junto internamente o que está surgindo, né? Vivenciar, e poder gerar novas reflexões a partir daquilo que está sendo apresentado. Talvez seria interessante, as ideias às quais você está se referenciando, elas estão num site muito legal, muito bem organizado, que é o www.pedagogiadavida.com.br. E a tua pessoa, né? Que a pessoa procure teus livros e revistas e as meu referências. E-mail também, se quiserem, né? eduardo.manoel@gmail.com. Quem quiser, fique à vontade, a gente interage, né, também com aqueles que querem conversar um pouquinho, né? Eu acho que é muito rico, assim, eu agradeço assim a oportunidade, né, de estar aqui, e eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, assim, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial, né? O que a ciência nos traz aí hoje, nos dá de presente para articular em termos de energia e espiritualidade é muito forte. As diversas religiões estão derrubando seus muros e estão se convidando e se permitindo a estar, né, presentes num ambiente de harmonia. O Brasil, né, com todas essas dificuldades que nós vemos de um lado, ele também é um celeiro de diversidade e muito rico de espiritualidade. Então, assim, temos sim, continuamos falando do país do futuro, mas assim, nós temos uma missão, né, dentro desse processo da humanidade. Aqui existe um caldo de espiritualidade, de diversidade, que eu sinto assim, esse caldo tem uma missão, né? Então, a gente deve se permitir mais, né, co-criar nesse ambiente, para que a gente realmente traga, ou digamos assim, use esse espaço civilizatório, né, que nos pertence porque estamos vivos, né, use esse espaço civilizatório para começar a trazer a civilização que esse planeta está destinado a ter nos próximos anos.
Né? Nesse momento nós construímos e fazemos parte disso, de processo. E é muito gratificante, assim, está muito fácil. Né? Tem muita gente, por exemplo, educação, nós estamos atuando na educação. Tem muita gente querendo transformar a educação, então é só a gente se encontrar. A gente vai se encontrando e vai caminhando. Né? Então uma nova visão de mundo, uma nova visão de ser, uma nova visão de relacionamento. Isso é um processo que nos traz harmonia na vida, né? E nos coloca num movimento muito mais no fluxo do que no controle. Né? Puxa, muito obrigada. Obrigada pela mensagem e por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E convidamos vocês a assistirem os próximos reflexões, que vão trazer histórias tão interessantes quanto esta. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Até.